Fala, rapaziada, beleza? Vamos para mais uma aula então, tá? Coisas que nós temos que ficar atentos aí, beleza? Vamos lá então. A nossa referência para as entradas, tá? Vão ser H8 e H4, tá? Como que tá o gráfico nesses time frames, tá certo? Porém, né, a força macro, vamos assim dizer, vai ser no diário, tá? Que no diário aqui está representando o nosso H16, tá certo? Então, por exemplo, aqui, ó, ontem, né? Ontem à noite, o dólar estava subindo aqui, tá? Tava vindo em ciclo de baixa e ele estava subindo aqui, tá? Então ele passou a linha do zero, ele já está vindo com força, tá? Em H8 ele estava dentro do box, ó. Em H8 ele estava dentro do box. Então ele tinha espaço para subir, certo? Em H4 ele já estava próximo do box aqui, ó, né? O que que ele fez? Ele veio e fez uma pequena correção e voltou a subir novamente, tá? E voltou a subir novamente. Então, nós poderíamos ter ido, por exemplo, na fraqueza do dólar, né? Na fraqueza do dólar por causa desse topo duplo aqui, tá? Né? Poderíamos ter ido na fraqueza do dólar. Porém, o dólar ele estava subindo com força aqui ainda, tá? Em região normal de trabalho, tá? Os topos duplos e fundos duplos a gente tem que observar quando, né? Quando a moeda ela está sobrecomprada ou sobrecomprada, né? Ou sobrevendida, tá? Por exemplo, né? Nesse caso aqui, ó, JPY sobrevendido, né? JPY sobrevendido. E aí aqui ele veio e fez fundo duplo, tá? E aí que ele fez fundo duplo. Então, ele vai vir com uma força, tá? Vai vir com uma força aí considerável, porque ele tem que fazer a correção de todo esse movimento aqui que ele fez no diário, tá certo? E aí o que que acontece? Por exemplo, ontem, né? JPY subindo, ó. JPY estava aqui, próximo da linha do zero, tá subindo, tá? Então a força dele está sendo compradora. Porém, em H8 a gente vê que ele já estava estourado, né? Em H8 a gente vê que ele já estava estourado. E em H4 ele fez os dois topinhos aqui, ó. Fez os dois topinhos aqui fora do box, estourado também. Então ele veio com fraqueza, tá? Ele veio com fraqueza, certo? Ele veio com fraqueza durante um certo período e depois ele começa agora a retomar a força dele, tá? Por quê? Porque no diário aqui ele tá forte. Porém, veja que ele já entra numa região de sobrecomprado, tá certo? Veja que ele entra numa região aqui de sobrecomprado. Então, atento agora à compra, né? Atento agora para não fazer compra, certo? Esperar, talvez ele subir aqui em H4, né? E aí a hora que ele subir, tocar no box ou ele furar o box e o H2 estiver caindo, a gente entrar na venda do JPY, tá certo? Então, temos que ficar muito atento a isso, tá? Por exemplo, o dólar tá, né, vindo no diário com força aí, tá subindo, tá? Só que o H8, vamos supor, o H8 tá lá em cima, fora do box, tá lá tocando no box, a gente já fica esperto pra gente não comprar, certo? Pra gente não comprar. E a gente sabe que ele vai vir e vai vir fazer uma correção.
vai ser uma correção, vai ser uma acumulação. Por que vai ser uma acumulação? Porque em H8 ele está estourado, ele vai vir acumulado, ele vai vir corrigir, porque o diário ele está subindo. Tá certo? O diário ele está subindo. Então a gente sabe que o H8, né? Ele vai vir numa acumulação para ele depois retomar força novamente. Tá certo? Então são essas atenções, né? São esses cuidados que tem que ter, essa calma, essa tranquilidade na hora que está fazendo a avaliação aí, tá? São esses cuidados que tem que ter. Por exemplo, ontem, né? NZD, né? NZD ontem, olha só. NZD ontem, né? Subindo em H8, subindo em H8. Em H4 ele estava subindo também, ó, e tinha feito fundo duplo aqui, ó. Tinha feito fundo duplo aqui. Então ele estava tudo para força, né? Ele estava tudo para força. Porém, em H2 ele estava descendo, ó. Em H2 ele estava descendo, tá? Em H2 ele estava descendo e no diário aqui, a força dele, ó, tava descendo ainda. Ele tava aqui, ó. Tava aqui, não tinha saído do box ainda, né? Não tinha tocado e não tinha nem saído do box ainda, tá? Então fica complicado a gente ir na força dele. Apesar do padrão do fundo duplo aqui, tudo tal, fica complicado ir na força dele. Ter ido na força dele ontem, tá? Fica complicado ter ido na força dele ontem. Pra gente, outro ponto importante também pra gente fazer a entrada mais assertiva e passar menos calor aí no portfólio é olhar para H2, tá? Por exemplo, se a gente entende que o NZD ele vai ser forte, né? Se a gente entende que ele vai ser forte, para a gente fazer a nossa entrada, o H2 ele tem que estar subindo, tá? Para a gente fazer a nossa entrada, o H2 ele tem que estar subindo. Aí a gente vai fazer a nossa entrada e vai passar menos calor ou praticamente nenhum calor, tá? Mas se H2 estiver contra a nossa entrada, né? A gente não faz nada, espera, né? Algum momento aí, por exemplo, a entrada de força no NZD seria quando ele chegou nesse ponto aqui, ó. Certo? Quando ele sai do box, a gente espera ele virar para cima, né? E aí a gente faz a nossa entrada de força nele, tá? Porque a gente tá esperando força, porque H8 tava sobrevendido, né? H4, né? Ele a princípio estava com força, mas ele perdeu força, então ele está sobrevendido também e está sobrevendido em H16. Então a gente espera esse momento aqui para a gente fazer a nossa compra e não comprar contra o H2, tá? Ontem, né? Na fraqueza do JPY, veja só, na fraqueza do JPY ontem, né? Por quê? O JPY está forte no diário, ok que ele está forte no diário, porém H8 ele já estava estourado, né? Em H4 ele fez o topo duplo, estava caindo, tá? Porém em H2 ele estava subindo, ó. Porém em H2 ele estava subindo, tá? Então se você for ver o JPY ontem, tá? Vou pôr aqui, né? Vou pôr aqui, ó, o SDJPY. Tá? Deixa eu colocar um quinta-feira às 21. Aqui, ó, às 20 horas, né? Foi o fechamento desse candle, tá? Você vê que ele, né, fez uma sequência para baixo aqui, fez mais um candle para baixo aqui, tá? E, né, a entrada às 21 horas, a entrada às 21 horas seria nesse ponto, certo? Então vê que ele fez mais um candle aí de força para baixo, tá? Do JPY e depois ele vem com a fraqueza dele, certo? Ele vem com a fraqueza dele. Então,
São esses detalhes aí que a gente tem que tomar cuidado, tá? Eu recomendo vocês aí fazer uma listinha, né? E colocando esses detalhes, né? Esses parâmetros que eu venho falando vídeo a vídeo aí, né? Faz um resumo para você não se perder, certo? Um outro ponto também muito importante é você ir olhando o indicador, mas olhar o gráfico também, para ver o que aconteceu, tá? Porque aí você vai começar a entender, né, outras coisas que são importantes aí, como que estava o gráfico, como que estava o indicador naquele dia, né, o que que aconteceu quando o indicador, né, subiu, desceu ou bateu na linha do box, enfim, tal. É importante você fazer esse estudo também, tá certo? Beleza, então? Isso aí. Vamos que vamos.